Fala pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje nós temos em mãos um verdadeiro mistério científico. O que será que acontece com o corpo de um atleta de elite quando ele simplesmente para tudo, de uma hora para outra, por apenas 5 dias? A intuição da maioria das pessoas diria que uns dias de folga fariam super bem, não é verdade? Tipo, recarregar as baterias e tudo mais. Mas a ciência esportiva é cheia de surpresas. A gente vai explorar um estudo observacional incrível que investigou as mudanças drásticas e até silenciosas que acontecem no corpo humano durante uma curtíssima pausa no meio de uma temporada super exigente. Vamos lá! Então vamos mergulhar direto nisso. O grande X da questão aqui é: será que um mero intervalo de 5 dias no meio da temporada consegue desenvendar e prejudicar meses de um condicionamento físico rigoroso? Pensem bem no esforço absurdo que os jogadores de futebol dedicam todos os dias. Seria mesmo possível que uma simples pausa para o Natal, ficando no sofá por menos de uma semana, conseguisse sabotar essa máquina humana super bem ajustada? Bom, a resposta curta é sim. Mas os detalhes biológicos de como e por que isso acontece são absolutamente fascinantes. E com certeza mudam a forma como a gente enxerga a recuperação física. Antes de ir para os dados concretos, a gente precisa dar nome ao culpado dessa nossa investigação: o conceito de destreinamento. Basicamente, é quando rola uma interrupção nas cargas de treino que causa mudanças reais e tangíveis no corpo. Na literatura esportiva, já se sabe bastante sobre o destreinamento de longo prazo. Sabe aquelas férias de fim de temporada que duram semanas? Pois é. Mas o que pega aqui é que estamos lidando com uma pausa curtíssima, bem no meio do campeonato. É uma área de pesquisa que ainda gera debate e muitas vezes as equipes subestimam o impacto disso. E é bem por isso que entender essas perdas metabólicas invisíveis é tão crucial. Para testar isso na prática, os pesquisadores foram atrás de um grupo super específico. Eles avaliaram jogadores de futebol em Portugal que competiam na 4ª divisão. E olha, não se deixe enganar pelo termo semiprofissional, tá? Esses caras viviam o futebol em tempo integral, jogando pela equipe B de um grande clube. A rotina deles era pesada, 5 a 6 treinos por semana, mais os jogos oficiais. Ou seja, o condicionamento base dessa galera era altíssimo. E é exatamente por eles serem tão bem treinados que qualquer queda fisiológica, depois de só 5 dias parados, acende um alerta gigante para nossa análise. E para rastrear onde exatamente o desempenho estava vazando, a equipe dividiu os testes físicos em 2 categorias principais, avaliando os caras antes e depois do feriado. De um lado, mediram a capacidade anaeróbica usando um teste de sprints repetidos bem exaustivo, o famoso teste RAST. Do outro lado, foram olhar a estrutura e a parte neuromuscular, composição corporal, altura dos saltos verticais e a força máxima da coxa. É uma divisão muito inteligente, porque permite separar o que é fôlego e explosão pura daquilo que é força bruta e estrutura muscular. E agora, olha só que interessante o que os dados revelaram logo de cara. A principal descoberta aqui é que o grande alvo do destreinamento de curto prazo não é a perda de massa muscular ou de força bruta. Na verdade, o que sofre primeiro é a capacidade de realizar sprints repetidos. Sabe aquela habilidade fundamental no esporte moderno de dar um pique no máximo, recuperar o fôlego em segundos e explodir de novo? Pois é, foi justamente esse motor de alta intensidade que começou a falhar numa velocidade assustadora. E para entender a gravidade da coisa, o tempo total para completar aquela bateria de sprints aumentou em quase 1 segundo inteiro após os 5 dias de descanso. Para quem está no sofá de casa, 1 segundo parece nada, né? Mas vamos colocar isso no contexto do campo. 1 segundo a mais numa série dessas é uma eternidade no futebol de alto nível. Literalmente. É a diferença brutal entre chegar primeiro na bola para fazer o gol ou chegar atrasado e perder a jogada. Isso mostra como o corpo de elite perdoa muito, mas muito pouco. E essa perda de explosão fica ainda mais clara aqui. Houve uma queda abrupta de 55 watts no pico de potência média. Antes da pausa, os jogadores estavam gerando mais de 890 watts de potência na explosão máxima. Menos de uma semana depois, sem aquele estímulo pesado do campo, esse número despencou para 837. É como se sem um sinal diário de que precisa correr no limite, o corpo rapidamente começasse a economizar bateria e a diminuir as reservas de energia disponíveis para esses esforços mais violentos. Somado a toda essa queda de potência, os testes ainda mostraram uma redução direta de 0,65 km por hora na velocidade máxima dos jogadores. É quase engraçado pensar em como as comidas de Natal e uns dias de pernas por ar conseguem desacelerar tão rápido um atleta no auge da forma física. Mas, claro, para a comissão técnica, essa pequena diferença na velocidade final de corrida é uma baita dor de cabeça para quando as competições retornarem.
Mas afinal, o que é que está rolando lá no fundo das células para causar essa lentidão em tempo recorde? A literatura aponta para um suspeito microscópico bem específico, uma possível diminuição na atividade de repouso da famosa bomba de sódio e potássio. Traduzindo do jargão da biologia de uma forma simples, essa alteração atrapalha a comunicação. O cérebro tem mais dificuldade para recrutar as fibras musculares de contração rápida de um jeito eficiente. O resultado, na prática? Os músculos cansam muito mais rápido e não conseguem manter aquela potência lá em cima em repetições seguidas. Bom, com todos esses números mostrando a velocidade e a potência indo para o ralo, a impressão que dá é que as férias foram um verdadeiro desastre atlético, certo? Mas a gente precisa olhar a figura completa. E aí entra a outra metade do nosso mistério. Será que essa pausa letárgica destruiu a estrutura, a massa e a força muscular com a mesma agressividade com que sugou a resistência para os sprints? E aqui a história muda completamente de figura, revelando uma contradição brilhante do corpo humano. Olha os sobreviventes dessa folga. O peso corporal praticamente nem se mexeu. A força máxima das coxas teve uma queda tão pequena que estatisticamente nem conta. E o detalhe mais incrível, o desempenho nos saltos verticais não só se manteve firme e forte, como teve indícios de melhora. Ou seja, a capacidade de gerar uma força bruta de uma vez só em um único pulo sobreviveu intacta. Como a gente resolve esse quebra-cabeça? Como se perde fôlego, mas se mantém o poder de pular alto em só 5 dias? A resposta está no paradigma da aptidão e fadiga. Pensem o seguinte: a rotina de jogos gera uma fadiga imensa que meio que silencia os músculos. Os 5 dias de pausa agem como uma válvula de alívio maravilhosa. A fadiga vai embora. Com os músculos descansados, o salto atinge seu nível máximo. Por outro lado, o metabolismo, aquela capacidade do pulmão e do coração de recuperar rápido entre os piques, odeia a inércia. Sem o estímulo intenso constante, o descondicionamento metabólico é violento e imediato. O grande lance aqui, a moral da história para quem está na beira do campo, é como usar isso na prática. O estudo deixa super claro o mapa do que fazer no pós-folga. Voltar cobrando hipertrofia ou testes de força geral é perda de tempo, já que isso não foi perdido. O foco cirúrgico da preparação física no retorno tem que ser um só: reanimar a capacidade pulmonar e recuperar a potência naqueles sprints sucessivos. E para reverter esse estrago rápido, temos 2 armas principais na manga. A primeira é o bom e velho treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT. Ele força o sistema cardiovascular ao limite e é perfeito para devolver a velocidade máxima de corrida reta. Em paralelo, a gente tem os jogos reduzidos, que são aqueles rachões em campos menores. Eles são geniais porque causam uma exaustão altíssima, super parecida com a do jogo oficial, enquanto já religam o cérebro do jogador com a bola e o posicionamento tático. Agora, a grande sacada é a ordem em que você aplica essas ferramentas. A sequência matadora sugerida é começar com os tiros de HIIT primeiro. Como são movimentos fechados e muito intensos, fazer isso com a musculatura ainda fresquinha traz resultados ótimos e com menor percepção de esforço. E só depois de religar esses motores de velocidade, entra a parte mais complexa e imprevisível dos jogos reduzidos. Fazer nessa ordem evita esgotar o psicológico da galera logo na volta e garante o melhor rendimento possível. Mas, detalhe super importante, ninguém é máquina e ninguém é igual a ninguém. O estudo mostrou que a queda de rendimento varia muito de jogador para jogador. E aqui tem um paradoxo meio cruel. Quem está com condicionamento mais no topo é geralmente quem perde a performance de forma mais severa durante a pausa. É tipo um carro de Fórmula 1, exige manutenção o tempo todo. Então aplicar uma fórmula genérica para o time todo não vai funcionar. Quem sentiu mais a perda precisa de um trabalho de sprint mais focado do que aquele cara que já voltou mais inteiro. Para fechar nossa análise de hoje, a gente fica com esse baita dilema sobre o alto rendimento. Como achar aquele ponto de equilíbrio perfeito, até que ponto o descanso cura o risco de lesões e exatamente em que momento ele vira veneno e começa a corroer o seu fôlego e a sua velocidade. O corpo humano é um sistema incrivelmente sensível. Fica a provocação. Será que não está na hora de repensarmos essas pequenas folgas e como a gente volta delas? Valeu demais por acompanharem mais essa exploração do mundo esportivo com a gente. Continuem curiosos e até a nossa próxima análise.